Uma boa tarde a assinantes da Globo News em todo o Brasil. São 3 horas da tarde, falamos aqui ao vivo dos estúdios da Globo News, aqui montado no Retiro 2011 do Recanto Pinhais. E o tema hoje que nós vamos debater aqui no Globo News Painel é sobre a arca, de como o jovem pode trazer a arca para si. Aqui no estúdio se encontra o nosso teólogo Alex Mendes Ferreira. Alex, boa tarde. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Também conosco aqui o teólogo Manuel. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Conosco também aqui presente no estúdio o teólogo Aguildo. Boa tarde, boa tarde. E para fechar aqui o teólogo Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Bem, então vamos começar aqui o nosso debate agora aqui ao vivo na Globo News, no programa Globo News Painel. Para começar aqui com o teólogo Alex. Alex, o que se representa hoje a arca? Bem, nós sabemos da importância da arca em todos os tempos, como a trajetória não foi mudada, como Deus não mudou a sua síntese. A arca hoje, ela é muito... o seu símbolo ainda está vivo em nossos corações. Então, o jovem hoje, que quer atrair a presença de Deus, como aquelas pessoas que viveram, né, e nos antecederam, que estavam ali e que tinham a arca como símbolo, ela não deve ser usada como um amuleto, ou como um objeto, ou como algo que seja para a sua salvação, mas ela é para representar. Então, hoje, segundo a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, então nós temos que estar atentos e receber esta unção de Deus. Nós somos considerados hoje como uma arca, onde o Senhor vem habitar com a sua presença. Então nós, sendo arca, o Espírito de Deus vem sobre nós como templo do Espírito. Eu gostaria de perguntar para o teólogo Manuel. Se você concorda aqui com o ponto de vista do teólogo Alex, qual é a sua opinião? Eu concordo, está certo. Foi o exemplo que ele deixou para muitos jovens. Hoje, é difícil quando um jovem tem compromisso com Deus. Pronto, Deus deixou exemplo para muitos jovens fazer aquilo, esse mandamento. O principal, guardar dentro da sua alma. A palavra fala. A nossa alma pertence ao Senhor. Todo fôlego louva ao Senhor. Mas todo jovem se fizesse isso, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre. Isso aí, simples vai ser exemplo para aquelas pessoas que ainda precisam ler o que com Deus, nascer de novo, viver de novo, quer ser de novo, quer ser filho de Deus. Isso é muito importante. Eu não discordo não. E que e se pudesse fazer uma análise em cima de todo esse ponto de vista que você está abordando, seria um ponto de vista mais correto, né? Mais correto hoje que o jovem deveria fazer. Não é isso? É ter compromisso com Deus. Tem compromisso com Deus. Abre seu coração para ser mesmo, para Deus trabalhar na vida dele. Agora eu gostaria aqui de perguntar aqui para o Adelino. Adelino, como é que você vê essa questão da arca hoje na atualidade? Será que essa arca hoje ela existe fisicamente ou apenas ela representa a presença de Deus? O que você tem a dizer acerca disso? Primeiramente, boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eu já fui falado, teólogo Alex, ela representa a presença de Deus em nossas vidas. E ela em si, ela teve uma finalidade. Lá no livro de Apocalipse, se nós vemos, lá está a finalidade da arca. Eu vou apenas compartilhar com os telespectadores que estão nos assistindo, que tem
excelência está assistindo esse programa agora, de nós compartilharmos este livro, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, onde o próprio João, o último discípulo de Jesus, que teve esse entendimento, que teve esse conhecimento, que a arca, ela representava a presença de Deus. Então, somente os levitas poderiam tocar nesta arca. Então, lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, no versículo 12 diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grandes falésias. Ou seja, ela existia, ela iniciou, mas só que ela teve uma finalização. Então hoje para o jovem, ele tem que ter o conhecimento de buscar a presença de Deus. Ele tem assim que se voltar para o Senhor e fazer uma reflexão de como é carregar esta arca, levar esta arca, uma adoração sincera, uma renúncia, e trazer no seu coração a presença do Senhor. Ou seja, então, nessa situação, avaliando, eu queria dizer que a arca tem algum significado em relação ao livro do Apocalipse, que é mais ou menos isso, assim? Eu creio, como é o livro do fim dos tempos, eu creio que, com certeza, o nosso próprio Deus, que é o nosso Senhor, que constituiu a Bíblia Sagrada, que teve esse conhecimento através de homens, pergaminhos, e eu creio que essa revelação era a própria vida divina, do céu, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então aqui fala sobre o templo. Então, recentemente, nós encontramos essa arca como ser um templo, ou seja, o próprio Jesus Cristo ali no céu, esperando a sua noiva, que é a sua igreja, o Cristo Jesus. Muito bem, agora, antes de perguntar, primeiramente, boa tarde, Daniel. Boa tarde. É um prazer também ter você aqui no Novo Deus Painel. É um prazer também estar junto com vocês, para junto aprendermos e compartilharmos da palavra de Deus. O Daniel aqui, que é reitor do curso de teologia da PUC. Daniel, agora eu pergunto aqui, acerca da arca. Ela hoje representa a presença de Deus. Ela tem alguma ligação com o Antigo Testamento ou possivelmente o Apocalipse? A mesma pergunta que eu fiz para o teólogo Adeildo aqui. Você concorda com o ponto de vista de Deus, alguma ligação ou não? Ou se apenas representa só a presença de Deus? Boa tarde para todos que estão nos assistindo ao vídeo, ao nome de Deus. Eu queria só apenas acrescentar aquilo que o nosso colega teólogo já falaram, que no Antigo Testamento a presença de Deus era representada pela arca, mas quando Jesus fez o sacrifício, ele disse, ele enviaria o Espírito Santo Consolador, que o mundo não conhece. Então, nós podemos dividir essa presença de Deus em dois momentos: a arca, no Velho Testamento, e o Espírito Santo, no Novo Testamento. Então, os dois estão interligados. Naquele tempo, o Espírito Santo ainda não tinha descido aqui na terra, e a arca, apenas uma, ali representava a presença de Deus. Mas hoje, o Espírito Santo, eu posso dizer, várias arcas estão na vida de cada um de nós, daqueles que aceitamos a Jesus, aceitamos o Espírito Santo para adorar. Então, a arca de Deus também nós podemos considerar o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria novamente de voltar aqui com o Alex. A questão hoje, quer dizer que no contexto da atualidade, então a arca ela representa a presença de Deus, então quer dizer que cada crente traz a arca consigo mesmo, é mais ou menos isso, o ponto de vista a ser discutido. Como havíamos falado no início, a arca ela foi pedido a sua formação e por último, o propiciatório, que era uma tábua que ficava em cima da arca, onde o sacerdote borrifava o sangue para a aspersão, para fazer o sacrifício anual. Então precisaríamos de um ano
né? E durante esse tempo o povo ali dividia, quebrava as leis, os preceitos de Deus pela desobediência, que é a origem do pecado. O pecado foi gerado dentro da desobediência. E desse ponto de vista, a arca, ela esperava, né, o seu momento, mas ela simbolizava a presença de Deus. E nós, como templo do Espírito, representamos na terra também essa presença. E no contexto que o leu sobre Apocalipse, a pergunta mais ou menos era sobre símbolo. O livro do Apocalipse, ele é simbólico também. Nós sabemos que o livro do Apocalipse demorou muito tempo para entrar no cânon sagrado. Ele não era um livro reconhecido. Muitas pessoas achavam que esse livro do Apocalipse era um livro muito pesado para ser inserido na Bíblia. Mas Deus trouxe Apocalipse, né, que é apocalíptico, que significa revelação. O seu sentido é revelação. Então, tudo em Apocalipse é revelação. Então, a arca também, hoje, ela só é um símbolo. Mas nós sabemos que na antiguidade, no período dos patriarcas, e, aliás, dos monarcas, porque os patriarcas não chegaram, né? Os patriarcas são Abraão e Jacó. Depois de lá para cá que veio se fazendo, na época de Moisés para frente, a arca do concerto, da aliança, como que? E ela hoje é um símbolo, mas ela é real. Agora eu gostaria de fazer a réplica com o teólogo. Como assim começou mais ou menos a história da arca do Concerto ali? Começou com o nosso rei Davi, né, que reuniu homens, né, o exército, e ali ele compartilhou com aquele povo de carregar esta arca da aliança, de transportar ela em carruagens, nos ombros, e ali com certeza, como já foi dito, que simbolizava ali a presença do Senhor. Aos dias de hoje, como foi comentado com Daniel, esta mesma arca nós devemos também carregar. A arca, muitas vezes, a adoração do Senhor, né, o louvor, né, a busca, tudo isso envolve esse procedimento desde a antiguidade, desde a época de Davi, que era o inimigo do Senhor, que compartilhava a adoração ao Senhor, louvava a Deus, cultuava o Senhor. Então hoje também nós temos esse privilégio no dia de hoje, de nós como cristãos, de dever, de carregar esta arca na adoração. Não importa o lugar, importante no lar, na nossa casa, né, dentro da nossa família. Isto é maravilhoso. Então procediu desde a época de Davi, né, que deu esse início à arca do Senhor. Então esse Davi seria o personagem principal na sua... mais ou menos isso. Positivo, agora eu vou fazer a réplica com o teólogo Manuel aqui. Manuel, como é que você vê toda essa questão que está sendo abordada aqui sobre a arca e o surgimento de sua história ao longo das passagens bíblicas? Eu acho que está se cumprindo, né? Os mandamentos, né, que Deus deixou, está se cumprindo, eu estou vendo. A parte de Deus tem que se cumprir. Mas alguns, tem uns que não creem, tem uns que acham que nunca existiu. A palavra de Deus não volta vazio. O vazio somos nós. Tem muito vale na vida. E eu creio pela palavra de Deus, que Deus amou o mundo. Ele deu seu filho ingênuo. E, Manuel, mas assim, se refere, a arca também pode representar o contexto da adoração? Pode, eu creio. Se cada vez nós fizermos isso, como Deus está mandando fazer, como aquilo ali tem que estar dentro de nós. Eu creio que